verdade, tem uma pergunta que não sei se é simples ou não de ser respondida, mas fiquei pensando, Fernando, né, e pelo tempo que eu já venho acompanhando tua pesquisa, né, como que a partir da análise do Existence, tu pensou essa questão do repúdio / fascínio ao feminino, né? Porque me parece que algumas vezes esse repúdio, fascínio ao feminino se confunde quase como ato do repúdio, fascínio no ato de ser penetrado, né? Não sei, é algo que eu pensei assim nesse momento, mas queria te escutar um pouquinho sobre esse ponto. Obrigado pela pergunta, Camila. Até aproveitar para contar um pouco assim a respeito do filme, né? Para quem não viu, já viu há tempo, né? Isso traz essa questão da penetração, né? Então, o que há no Existence é um exercício fantasístico do Cronenberg, né? A respeito de realidade virtual, né? Então, é um jogo de realidade virtual que se chama Existence. A gente tem dois personagens principais. Então, a Jennifer Jason Leigh faz o que seria a grande criadora, né, de games, dessa ficção científica num futuro próximo. Inclusive, é bom falar, né, que o Existence é um dos inspiradores da série Black Mirror, né, uns 10 anos depois. Ele é lançado no mesmo ano que o Matrix. E nesse jogo, criado pela Allegra, que é a personagem da Jennifer Jason Leigh. Como no Matrix, né, que é do mesmo ano, 99, do Existence, os jogadores têm que se plugar ao que seria, no caso do Existence, o gamepad, por uma bioporta, né? No Existence é chamado de bioporta. Só que, em vez de ser atrás da nuca, né, na região cervical, como no Matrix, é na região lombar. E logo, né, a gente, né, é levado a pensar que aquilo ali é uma metáfora para o ânus, né? O personagem do Jude Law, que é um assistente da empresa e está numa demonstração lá desse novo jogo, que é o Existence, para uma plateia selecionada, né? Ao final dessa apresentação ocorre um atentado e eles têm que fugir, a dupla, e a Allegra leva o jogo junto, né, que está armazenado no gamepad, que é feito de tecidos de anfíbios mutantes, bem a tradição cronenbergiana, né? O jogo, casualmente, está armazenado nesse gamepad e em mais nenhum lugar, né? Não tem backup, é uma solução narrativa do Cronenberg. Como o gamepad foi machucado, foi ferido no atentado, a única maneira de salvá-lo é jogando, né, para preservá-lo. Como o personagem do Jude Law, o Ted Pico, não tem uma prótese lombar, ele tem que ter ela instalada, né? E é um homem que vai acabar instalando essa prótese lombar no filme com uma ferramenta que é uma britadeira, assim, quase, né? E, bom, as leituras metafóricas, alegóricas disso são por essa linha que a Camila fala, né, da penetração. Então, se a instalação é feita por um homem, depois o jogo, ao ser jogado, ambos, né, a Allegra Geller e o Ted Pico vão instalar-se, vão penetrar-se, né, através dessa bioporta lombar para jogar o jogo. E aí, Camila, eu aproveito para trazer um pouquinho da questão da alegoria tântrico-taoísta que eu chamei, né? Eles, ao jogar, eles acabam ficando deitados lado a lado na cama, né? E vivenciando, claro, aquela realidade virtual que a gente acaba assistindo, né, no transcorrer da narrativa. E tipo de iconografia que se produz ali é muito parecida, né? Uma das maneiras como eu sustentei assim a identificação dessa alegoria tântrico-taoísta é muito parecido com uma certa iconografia de sexo taoísta que existe, assim, que é disponível, até se vocês quiserem procurar na internet, é fácil de achar, né? Aliada à questão de que a própria Allegra fala em algum momento que não, nossos corpos estão lá deitadinhos na cama, como se estivessem meditando, e uma série de outras remissões e questões de narrativas, né, me fizeram apostar na construção dessa alegoria tântrico-taoísta, né, na minha análise. Então, eu te diria que sim, Camila, talvez o que mais chama atenção, até para o espectador comum, em termos de feminilidade, né, nesse erotismo, feminilidade para o homem, nesse sexo alegorizado, né, é essa penetração anal metafórica, né? Agora, eu, na minha leitura, acabei trazendo também
o sexo tântrico ou taoísta também como instâncias de feminização, né? Porque eu acho que a maioria do pessoal conhece, né? São baseados no evitamento da ejaculação, né? Pelo homem, contenção do esperma para fins meditativos, né? E de desenvolvimento espiritual, né? Embora, né? Eu explico lá no livro, o erotismo tântrico e taoísta são muito dinâmicos geográfico e historicamente, né? Nas diversas manifestações que eles tiveram ao longo do tempo, na Índia, no Tibete, na China e agora no Ocidente, principalmente depois dos anos 60, vai se modificando, né? Então, às vezes até o sexo tântrico tem sido acusado, né? Às vezes de comodificação, até charlatanismo, né? Enfim. Mas, sim, a questão da feminilidade passa por isso, né, pela exploração dos prazeres anais, do ser penetrado, mas também pela questão do tipo de relação que no sexo tântrico taoísta os praticantes buscam, né, que essa experimentação da espera, um sexo mais contemplativo, né, mais de entrega, de interioridade, porque está ligado à meditação, né, abertura ao improviso, né, e algumas exploração de gozos não tão genitais, né? Embora o sexo tântrico e o taoísta eles passem, não necessariamente, mas mais das vezes, né? Na maioria das vezes, a gente vai ler lá nos próprios manuais e tal, pela penetração, né? Os prazeres que podem ser explorados são de várias ordens, né? Os prazeres da pele, etc. Inclusive o chamado orgasmo seco no homem, né? Aquela coisa que, né? Conforme a gente vê nos manuais, acaba aquela energia que sobe por dentro, assim, em vez de exteriorizar-se através da ejaculação, né? Então, inclusive esse par interioridade e exterioridade, a gente relaciona, né, com masculino e feminino, né? Histórico e culturalmente. Até posso em algum momento falar um pouco, né, como eu entendo feminilidade, né? Talvez em algum outro momento, quando aparecer novamente essa questão, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque muitos autores e autoras, né, da teoria queer e mesmo feminista contemporâneas, né, postulam, o Daniel depois pode abrir um pouco mais isso, com certeza, né, a ultrapassagem dos binarismos, né? Um dos binarismos a ser ultrapassado, na concepção de muita gente, seria do feminino masculino. Ao contrário, né, disso, eu acredito, assim como muitas feministas hoje em dia, né, muitas delas inspiradas na Lucy Irigaray, né, como as neomaterialistas feministas australianas, né, e como a própria psicanálise sempre apostou, e como também o Tantra e o Taoísmo apostam, né, na questão da diferença sexual, né? Embora essas autoras feministas contemporâneas, australianas, neomaterialistas, elas propõem uma revisão da Lucy Irigaray, né, no sentido de uma complexificação, né? Então, eu gosto da ideia, né, a partir da obra delas, de pensar numa purificação da diferença sexual, né? Então, a diferença sexual, masculino e feminino, mas com todas as suas diálogos e entrecruzamentos possíveis, né? Aliás, a ideia de homens eroticamente femininos já aponta para isso, né? Obrigada pela sua audiência. Se gostou do conteúdo e puder ajudar, se inscreva em nosso canal e compartilhe com amigas e amigos. Em breve teremos novas edições da Sessão Politeama e mais vídeos publicados por aqui. Até lá!